Muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença, obrigado Carlos. Prazer. Quero cumprimentar os meus companheiros de mesa. Professor, é uma honra tremenda estar aqui, ter participado também em certa medida na organização deste evento e estar aqui consigo, uma honra tremenda. Normalmente nós vemos estes momentos como momentos de homenagem, de reconhecimento, às vezes para personalidades que não precisariam destes momentos para que tal se preservasse nas nossas memórias. As nossas memórias, como nós sabemos, são muitas vezes efêmeras, mas o que fica sobretudo não é aquilo que está à flor da memória. Hoje já não nos podemos compreender enquanto portugueses vocacionados ou sensibilizados para o desporto, já não podemos compreender a ciência do desporto sem a intervenção do professor Manuel Sérgio. E essa é a maior das homenagens que nós podemos dar-lhe. Estejam ou não estejam inscritos os nomes destas grandes personalidades na história que é contada, a história deles vive porque o que nós abordamos é também uma parte deles. E hoje não se pode falar de desporto e de motricidade humana sem o saber, a intervenção, a existência, à qual nós temos de agradecer, a existência do professor Manuel Sérgio. Muito obrigado pela sua intervenção e por nos tornarmos aquilo que somos também a partir da sua reflexão. Filosofia e educação física estão cruzadas e não vale a pena julgar aqui a separação entre uma e outra, como aqui há alguns tempos, e tantas vezes quando ouvi isso pensei como irá o professor Manuel Sérgio pensar nisto, quando aqui há uns tempos ouvia uns zunzuns sobre a intenção de se afastar a filosofia dos currículos de escola e depois reduzir a educação física na escola a uma coisa meramente simbólica. Tanta dor me causou e pensei eu, o que estará o professor Manuel Sérgio a pensar perante estas ideias que felizmente não avançaram e cada vez mais filosofia e educação física são uma urgência no nosso sistema educativo. Porque afinal o que é ser humano? Soma, psique, corpus, anima, sempre à procura desse energos, dessa procura de uma energia inatingível que afinal é a energia à qual nós temos acesso. Um ponto prévio, se me permitam, nesta minha intervenção. O poder dos média, sobretudo da televisão, não está isento de profundos paradoxos. É ecrã e projetor, numa duplicidade por vezes perversa, traça novos horizontes, celebrações planetárias, promove a pluralidade, mas está sujeito aos estereótipos da sociedade, como nós sabemos. Define novos contornos de solidariedade, mas não escapa ao risco de promíscuas violações de direitos. Este é o cenário. A televisão tem a capacidade de transformar o privado em público e reduzir o público ao insignificante. A linguagem televisiva é essencialmente emotiva. Citando o sociólogo Daniel Bunhot, se a emoção que experimentas a ver um telejornal é verdadeira, então a informação é verdadeira. O tempo televisivo é hoje imediato. É o tempo bivalente da nudez cruel dos factos, que não se podem esconder, mas também das precipitações, da rapidez que se devem evitar. É uma tarefa complicada, como sabemos, quando se sabe que o tempo jornalístico, cada vez mais, não é, Carlos, reduz, corta, redesenha, foca e tantas vezes desfoca e até manipula para chegar ao seu destino. E por isso, às vezes, também discrimina. As avançadas tecnologias de comunicação, como sabemos, também curtam o tempo e o espaço, impõem novos códigos de compreensão. Este é o tempo da imaginação e da criatividade, da surpresa transformada em novidade, da sobreposição da inovação, em que a disciplina e o pormenor cedem ao improviso e à síntese, padronizado, capaz de se deixar inebriar pelo poder de um conteúdo que é essencialmente visual, de imagem, de emoção. O homo mediáticos é um consumidor e vive deslumbrado com o ecrã. Da longa era da escrita passámos à era elétrica e numa gota de tempo rapidamente passámos a viver no mar imenso e inesgotável da era digital e mediática com reconhecido potencial global na finança e na cultura. É neste contexto que se amplia o conceito de celebração planetária, de festa universal, de consenso mediático, cuja retórica se prolonga numa relação de causa e efeito e gera uma pausa pelo interesse intrínseco do acontecimento.
mas também pelo seu eventual interesse comercial. Como festejar hoje num balneário? Permitam-me um parênteses. Nós todos estamos a par desta imagem, da nossa alegria no verão passado. A pergunta que se pode fazer hoje, tendo em conta esta evolução tecnológica, como se festeja hoje num balneário? Há várias hipóteses de festejar num balneário. Já é uma tradição. Há quem abra garrafas de espumante, há quem dê pulos em cuecas. Nós habituámos ao longo de muitos anos a ver isso nos finais de campeonatos e de taças de Portugal, quando as televisões entravam nos balneários e filmavam aquilo tudo. Há também, assim, há momentos assim um pouco mais estranhos, como o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que, como tem a sua companheira, que é jornalista, celebrou uma determinada vitória com uma grande beijoca em direto. Portanto, há muitas formas de celebrar uma vitória num evento desportivo. Mas hoje redescobriu-se a forma de festejar o exemplo ou a vitória desportiva. E o exemplo vem da seleção argentina. Esta foi a imagem captada nos balneários da seleção da Argentina depois de uma vitória emblemática na Copa América, aqui há uns tempos. Estamos no tempo do anticlímax, também por via da tecnologia. Na aproximação do mês de agosto, a cidade-estado de Élide, onde se localizava a Olímpia, enviava arautos pela Grécia a anunciar as tréguas sagradas para os Jogos. E nem os perigos do inimigo em tempo de guerra se sobrepunham à competição. A consagração dos heróis implicava uma pausa na banalidade do cotidiano. Estávamos no século VIII, antes da era cristã. Na aproximação do mês de julho, as principais cidades de França enviaram sinais da televisão para todo o mundo. A internet entupiu, a rede wireless encheu-se de imagens que paralisaram milhões frente aos ecrãs. Foi em 2016. Na entrada do mês de agosto, a cidade maravilhosa era assombrada pelos atrasos na construção do evento maior. Debatia-se a poluição de uma lagoa, temia-se a violência das ruas, mas Deus é brasileiro. Milhares mediram forças, alturas e velocidades e os jogos mobilizaram milhões em tréguas mediáticas. Foi ainda em 2016. Na era mediática são os média que anunciam e garantem as tréguas para os Jogos Olímpicos ou de qualquer outro grande evento desportivo desenhado pelas modalidades mais populares. Na Antiguidade Clássica, os jogos distinguiam-se pelos deuses a celebrar, pelas provas a disputar, pelo calendário. Impunham rotinas com os respectivos ritos religiosos e civis. As diversas provas desportivas, nacionais, regionais, continentais, têm hoje também a capacidade de moldar ritmos e agendas mediáticas. Os gestos e os símbolos recriam a natureza religiosa das origens e essa sua força paralisante. A expectativa começa a ser construída antes na preparação técnica dos heróis e na organização construída antes da preparação técnica. Na escolha dos locais, por exemplo, no palco. Já é uma festa mediática que antecipa a própria festa. Transmitido em direto, o acontecimento olímpico ou desportivo suspende ou altera consensualmente as programações e os alinhamentos televisivos. Embora os jogos hoje, obviamente, se realizassem sem televisão, é difícil imaginar os jogos modernos sem a cumplicidade da televisão. A televisão já não sobrevive sem a orquestra e a própria orquestração tem em conta a televisão. O espectador é transportado, teletransportado para o local sagrado dos jogos. Sem longe da distância, a tecnologia introduz o espectador na cerimónia. A organização dos jogos e as respectivas cerimónias de abertura são já competições dentro da competição olímpica. Vejamos os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Elevaram a um nível inédito a fasquia do espetáculo no seu famoso ninho de pássaro, assim ficou conhecido o estádio. E ali transbordou de emoção, de luz, de energia, de fogo. Ali os Jogos introduziram novos heróis. Heróis que são celebrizados antes mesmo do evento. O tempo olímpico cruza-se então com o tempo mediático. A abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 explorou o potencial numa performance que pensou especificamente na televisão. Como tapete rolante, não sei se recordam, como tapete rolante o ecrã da televisão foi um quadro vivo onde da esquerda para a direita iam surgindo centenas de atores que representavam com gestos subtis a sensação pictórica estática clássica, a figuração mitológica clássica grega. E ia passando esse tapete e o plano fechado nesses personagens permitia-nos rever esses vasos mitológicos gregos. Quem estava no estádio assistia a qualquer coisa, mas não assistia à beleza que nós assistimos pela televisão.
o melhor efeito naquele evento de abertura foi para a televisão. E há essa simbiose entre a televisão e o estádio, a utilização do público nas bancadas. Também se revelou de elevado potencial em 1980, se bem se recordam. Fez escola o urso Misha, a mascote em Moscovo, desenhada pelo público nas bancadas. Das várias definições de religião que juntas pouco, apesar de tudo pouco, definem e não conseguem abranger todo o fenómeno religioso, saliento o que diz Emile Durkheim: a religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas. Ora, nesta proposta de processo religioso conjugam-se o sujeito e a pessoa, e temos aí também os símbolos, os sinais, as palavras, os mitos que explicam calendários, intermediários, espaços próprios para o culto. Aí temos também a celebração dos jogos, a celebração do desporto. Há uma liturgia que ecoa consensualmente. Estão lá quase todos os elementos de uma religião e a ampliação mediática é um investimento que reconstrói a emoção dessa pureza. A técnica, cada vez mais determinante, como ouvimos, faz parte da preparação do atleta. Mas a imprevisibilidade não é do seu domínio e o sobre-humano, que afinal é mesmo humano, conjuga-se também com a surpresa do imprevisível. E é nesta luta, às vezes individual ou coletiva, pela superação, no confronto com a imprevisibilidade, que se constroem narrativas quase míticas de transcendência, também ao nível da prática desportiva. Vejam agora, estamos a ver aqui alguns dos nossos atletas olímpicos. Vejamos agora o exemplo, e temos ali um que está na sala, vejamos agora o exemplo da chama olímpica. A chama olímpica é também um símbolo altamente marcado pela sensibilidade religiosa, e também ela sujeita à grande criatividade. Foi o caso de António Rebolho, o atleta paralímpico espanhol do tiro com arco, que atirou a flecha para acender a tocha olímpica no Estádio Olímpico de Barcelona em 1992, se bem se recordam, numa imagem que fica na história. O desfile das delegações na cerimónia de abertura segue uma ordem pré-definida, alfabética, e ali são todos iguais. Cada grupo desfila com farda própria, há uma interação entre os atletas e o público no estádio. Os discursos marcam também a circunstância. À semelhança do efeito político agregador da atividade, os discursos e os símbolos podem também transformar as competições desportivas até numa plataforma política. E depois há a música também. A música faz parte deste processo de sacralização dos hinos nacionais, dos países organizadores, às fanfarras criadas de propósito para os jogos. E recordo-me, por exemplo, dessa fantástica fanfarra de John Williams, os Jogos de 84, que ficou ainda na memória e que é hoje ainda um ícone musical quando se fala dos Jogos Olímpicos. E quantos balneários não são hoje sacristias para preparar superações? Esta é também a história dos Jogos Olímpicos e do desporto e naquilo que ele representa enquanto cruzamento com a identidade religiosa. O futebol, claro, o cotidiano português está pautado pelos ritmos da competição no futebol, o mais popular e mediático dos desportos. Milhares enchem estádios aos fins de semana, num culto que ecoa pelas rádios, domina alinhamentos de telejornais, enche páginas da imprensa. Não é só o mais alto nível competitivo que temos o futebol português com sucesso. Recordo que o clero português, estou a falar de padres católicos, o clero português tem vencido algumas competições internacionais nas quais participa. Portanto, os padres portugueses também dão bons toques de bola e também vivem essa paixão do futebol. Não deixa de ser curioso. A Igreja Católica, há pouco falava-se da dimensão religiosa, a Igreja Católica traça as balizas na prática desportiva pela sua ligação à vida corporal, mas rejeitando o culto do corpo, não é? Um pouco rejeitando a idolatria da perfeição física e do êxito desportivo. Essa é a contingência da leitura. Aqui estão os padres que foram campeões. Mas eu recordo-me, por exemplo, em novembro de 2016, uma recepção do Papa Francisco à seleção alemã, e o Papa alertava para as implicações éticas num profissional de futebol. Essa era a preocupação do Papa em relação à prática desportiva. Porque o protagonista desportivo tem outras responsabilidades para além da sua responsabilidade técnica e para vencer a competição em que participa. Tem essa responsabilidade quase cultural e social. E o Papa alertava para isso. E este Papa é curioso, que é um homem que conhece bem a emoção do futebol. Ele comparou já a experiência da fé a um golo. O louvor a Deus, como disse em janeiro de 2014, ele é adepto do São Lourenço de Almagro, da Argentina. Ele viveu a emoção
de gritar um golo nas bancadas, e ele comparava a fé à experiência eufórica de um golo, esse momento de êxtase, de saída de um golo. Esta sacralidade simbólica do evento esportivo junta-se na vivência também ao sagrado e à fé. O Europeu de Futebol 2016, que trouxe aos portugueses uma alegria inédita, como há pouco vimos, transportou também esta dimensão. A serenidade de Rui Patrício enquadra-se numa experiência de meditação, não sei se vocês sabiam, numa prática de vida baseada na criação de uma, vou citar, fórmula intemporal que indica tanto o objetivo como o caminho para o atingir. Rui Patrício segue um grupo de meditação e yoga numa tradição hindu com grande abertura sincrética e que tem como mestre Swami Vishwananda, que o visitou em França. Temos-lo ali nas bancadas, visitando o seu discípulo Rui Patrício. E vale a pena rever a concentração de Rui Patrício entre postes naquele célebre jogo, creio que com a Polónia, em que fomos a penaltis, e percebemos como o posicionamento corporal de Rui Patrício reflete algo mais do que meramente o momento da espera de um pontapé. No banco vimos também em várias ocasiões, aqui vemos o mestre que visitou lá o centro de estágios e até se cruzou com o Ronaldo, creio que no dia em que o Ronaldo depois marcou 1 ou 2 golos. Não sei se teve alguma influência, mas pronto, registre-se essa curiosidade e essa coincidência. Nós também conhecemos a fé do treinador Fernando Santos. Ora, nós sabemos que Fernando Santos pertence a um movimento católico chamado Cursilhos de Cristandade, um dos gestos que os membros desse grupo muito prezam é terem com eles um objeto que os faça recordar aquilo que eles são na perspectiva da fé. E o objeto que nós sabemos que Fernando Santos transporta é um crucifixo. E ele tem esse crucifixo normalmente sempre no bolso. E foi curioso verificar como, por exemplo, na final, eu prestei atenção, sabendo disso, na final há um plano da realização televisiva que passa pelo nosso banco, naqueles momentos mais tensos do jogo, e percebe-se que Fernando Santos está com o punho fechado e leva o punho ao coração e às vezes à boca. E quem sabe desta vivência de fé de Fernando Santos sabe o que é que ele tinha no punho e o que estava a acontecer naquele preciso momento. Há coisas que entram no domínio do inexplicável. Antes mesmo de ganharmos o euro, como sabem, Fernando Santos escreveu uma carta. Escreveu uma carta, aquilo que ele denominou uma carta ao seu amigo com A grande, não é? E ali ele já apontava a certeza da vitória, a convicção da vitória, sentia-se iluminado e guiado, estou a citá-lo, dedicava essa conquista, que ainda não tinha acontecido, ao seu amigo, com A grande, agradecia-lhe ter sido convocado para aquele momento, ter-lhe sido concedido o dom da sabedoria, da perseverança, da humildade, a religião, o sentimento religioso, a fé, como fator motivacional, construtor de convicção e culturalmente transversal. Foi assim com Fernando Santos. A prática desportiva tem esta capacidade de um mais além. A competição desportiva tem, na sua origem, esta dinâmica quase religiosa, de transcendência e de ética. E constroem-se narrativas mitológicas, religiosas e transcendentais num campo de futebol. Esta imagem também a recordamos. Foi o momento em que Cristiano Ronaldo, magoado, teve de sair. E houve uma borboleta que se aproximou do nariz de Cristiano Ronaldo. Se nós quisermos aqui dar lastro aos panteístas, se houver algum panteísta na sala, rapidamente ele relacionará esta imagem com um desígnio dos deuses, com a tal transcendência, com a tal explicação do inexplicável. Porque uma borboleta, como nós sabemos, da simbólica, religiosa e espiritual, é a transcendência, é a transformação, é a ressuscitação, é a mudança. Mas também há quem leia na borboleta, sobretudo no Oriente, o símbolo da sorte. E nós tivemos muita sorte neste jogo, se bem se recordam. O desporto potencia a construção de narrativas quase mitológicas e religiosas. E esta é uma das mais sublimes dimensões da prática desportiva. Nós, se visionarmos, se revirmos as imagens da final do Euro 2016, encontramos ali
dados para construir um quase livro religioso, até por aquele facto verdadeiramente deslumbrante de praticamente no fim do jogo os deuses estarem com a seleção nacional quando uma bola vai ao poste e tudo indicava que aquele jogador francês não iria falhar aquele golo quase de baliza vazia. E a bola foi ao poste. Eu estava na Alameda, em reportagem, em direto com os meus colegas. Quando o Cristiano Ronaldo saiu, ele disse, pronto, está tudo perdido. E eu disse logo, não, calma, o fator imprevisibilidade também pode contar hoje, calma lá. E quando a bola foi ao poste naquele último minuto, bom, está mesmo escrito, tem de ser. Dê por onde dar, dê por onde der, tem de ser. E foi. E foi. Contra todas as probabilidades e as casas de jogos e de apostas. Na reta final da minha intervenção, peço desculpa por ir já muito longe, como sabem, a experiência religiosa tem vários padrões e várias leituras. Aqui estamos a ver a forma como os jogadores muçulmanos celebram também as suas vitórias. Mas deixem-me passar em frente para vos mostrar uma imagem, para relembrarmos uma imagem que é também uma marca importante da prática desportiva e do princípio da superação. Los Angeles, 1984. Lembram-se quem ganhou esta maratona? Foi uma norte-americana. Não nos lembramos dela. Mas lembramos-nos desta imagem e da suíça Gabrielle Anderson, tinha 39 anos, dorsal 323, que entrou em sofrimento no Estádio Olímpico de Los Angeles, a cambalear assustadoramente. Os médicos aproximaram-se e alguém dizia não, porque alguém lhe perguntou como é, e ela, no meio daquele sofrimento, disse não me parem. E não pararam. E os médicos acompanharam ali ao lado, até os próprios corredores que iam acabando a prova ficavam chocados e paravam ali ao lado. Ela acabou em 37º lugar, foi o primeiro lugar da lição do desporto. Agora, há superações que não têm tanta sorte como a superação de Gabriel. Nós sabemos, até pela história da própria maratona, que o primeiro maratonista morreu depois de um esforço tremendo. Não é? Nós sabemos que o nosso Francisco Lázaro, em 1912, não teve tanta sorte. Mas Gabriel provou aqui, nas Olimpíadas Modernas, que a força anímica tem razões que o corpo aparentemente desconhece. Este potencial que faz os heróis perenes na memória dos homens, como os heróis gregos, eternizados por Homero, que ganhavam honra trespassados por uma lança em campo de batalha. Para Homero, os heróis não eram só aqueles que venciam as batalhas, eram aqueles que, mesmo derrotados, tinham a honra, tinham passado pela honra dessa batalha. Hoje, a ampliação mediática deu a Gabriel a glória planetária dos gestos sublimes, quando os critérios da vitória não se medem, obviamente, pela dimensão imediata desses acontecimentos efêmeros e apenas pelos pódium. Sublinhe-se a reflexão de Gonçalo M. Tavares, ilustre pensador também na área do desporto, quando equaciona o esforço físico relacionando-o com a capacidade humana do livre-arbítrio. Diz Gonçalo, um corpo vivo que joga, diz ao mundo, tenho tanta energia, isto é, estou tão vivo que até posso desperdiçar. Um corpo vivo que joga, diz ao mundo, tenho tanta energia que até posso desperdiçar. O mesmo princípio poderá aplicar-se aos caminhantes em peregrinações religiosas que testam os limites da capacidade física, ampliados pela força de uma devoção que sustenta a sua própria vontade. Muito obrigado pela vossa paciência.